Ô, rapaz, rapaga. Então quer dizer que Elliot Page, né, ex-Ellen Page, será, né, no filme Na Odisseia do Nolan, Christopher Nolan, previsto para estrear agora, né, em julho de 2026, mês 7 de 2026, será o novo Aquiles, né? Papel este que já foi encarnado por Brad Pitt no filme Troia de 2024. Né? A internet surtou de vez, porque já tinha uma repercussão extremamente negativa, em especial com o povo mais conservador, com relação à escalação da Lupita Nyong'o no papel da Helena de Troia, sendo a Lupita Nyong'o uma moça com características extremamente afrodescendentes, ou seja, uma moça completamente negra, com a pele completamente escura, né? E a Zendaya no papel aí da Atenas, né? Deusa Atenas. Sendo a Zendaya uma moça já parda, né? Uma moça parda com características latinas. O que acontece? Ajeitar um pouco mais a câmera. O que acontece aqui, pessoal? Veja, historicamente falando, não, primeiro vamos contextualizar aqui. Com relação à diversidade, tá? Hollywood está cada vez mais em uma hipocrisia gigantesca, abraçando a tal da diversidade, a qual eu concordo, tá? Eu sou extremamente a favor da diversidade. Por quê, Daniel? Porque eu acho que as pessoas não escolhem nascer de uma forma, elas não escolhem ser de uma forma, elas simplesmente o são. E é uma tremenda canalice você querer definir que essas pessoas não têm que ter os mesmos direitos das demais, porque elas são de um jeito ou de outro, né? Essa pessoa, ó, você não vai ter o mesmo direito que um branco porque você é negra. Você não vai ter o mesmo direito que um hétero porque você é homossexual. Poxa, se a pessoa é um bom ator, uma boa atriz, pouco importa a cor da pele, pouco importa a orientação sexual. A pessoa tem que demonstrar o trabalho, a competência profissional dela diante das câmeras ou atrás delas, se for ator, roteirista, diretor de fotografia, enfim. O que acontece é quando esta diversidade ela acaba sendo imposta pela indústria, uma indústria que sempre foi reacionária, que sempre foi extremamente eugenista, que sempre foi supremacista, que é o caso de Hollywood. Sempre foi uma indústria supremacista. E agora se faz de vítima. Agora, não, agora a gente vai abraçar a diversidade. Inclusive a Academia de Ciências e Artes Academia de Artes Cinematográficas, né? Ela tá claramente favorecendo, e ela já declarou isso aí, não é uma coisa que eu estou inventando, ela já declarou, está favorecendo nas premiações produções que abracem a diversidade cultural, social e tudo mais. Isso daí não estou inventando. Pesquisem. A academia declarou isso aí, tá bom? Não sou eu que estou falando. Qual é a questão aqui? A questão é a seguinte: uma coisa é você abraçar a diversidade cultural, social, quando é conveniente a preceitos artísticos. Outra coisa é você o fazer de uma forma extremamente forçada, justificando que é em prol de uma igualdade social, quando você está apenas querendo o quê? Promover uma tendência mercadológica para lucrar em cima disso, que é o que está acontecendo com esse filme Troia, com esse filme A Odisseia. Me desculpa, mas é o que está acontecendo. Então, você colocar uma Helena negra é você querer chamar atenção. Você colocar uma Atena parda é você querer chamar atenção. E agora você querer colocar um Aquiles trans é você querer também chamar atenção
e gerar uma polêmicazinha e levar as pessoas pro cinema por conta disso, né? Só que, cara, o problema nem de longe é esse. Você pode tranquilamente conceber uma Helena negra, você pode tranquilamente conceber uma Atena parda, você pode até tranquilamente conceber um Aquiles trans. O problema é você fugir daquilo que é contextualizado historicamente. É você fugir do que a gente tem noção do que é história. Porque veja, ainda a Helena negra tá. Você consegue encaixar isso na história. Ah, mas no livro do Ulisses diz ali que a Helena tinha pele rosada. Nas estátuas, esculturas greco-romanas, a Helena era vista de uma forma que dava a entender que ela era branca. Estudos demonstram que os gregos não eram negros, eles tinham uma pele muito mais branca. E o conceito de beleza entre os gregos, eu estou com o negro na cabeça, entre os gregos era voltado a pessoas brancas. O conceito de beleza na época deles, na região deles. Claro que se fosse para a África, o conceito de beleza era outro, totalmente diferente. Se viesse aqui para a América, também seria outro. Se é que existia gente na América naquela época, mas acredito que existia. Então o conceito de beleza muda conforme a região. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Né? Você vai, por exemplo, na Europa, eles vão preferir mulheres mais equilibradas, sem muito peito, sem muitas nádegas, né? Sem muito quadris. Se você vai nos Estados Unidos, eles gostam de mulher com pouco quadris e muito peito, muito busto. Você vem aqui no Brasil, né? O pessoal não faz tanta, pelo menos não fazia tanta questão de busto, mas gosta de mulher com quadris avantajado. E por aí vai. Por aí vai. Na Ásia, por exemplo, eles também gostam de uma mulher um pouco mais equilibrada. E assim segue o baile. Mas você até faz um esforçozinho para conceber a Helena negra. Mesma coisa eu digo da Atena, né? Agora, cara, o Aquiles é meio complicado. E não é nem de longe pelo fato da gente ter um Aquiles interpretado por uma atriz que agora resolveu se reconhecer como homem e sem problema algum. Sem problema algum. Quanto a isso, tá tudo certo. Se a Ellen Page, que era linda, 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 cara, eu lembro que eu tive uma pequena paixonite platônica. Todo crítico de cinema que se preza, ele tem paixonites platônicas por atrizes hollywoodianas, tá? Eu tive uma pequenina paixonite platônica, bem pequenina, pela Ellen Page quando ela estreou Juno, porque ela era toda menininha, né? E do nada ela resolveu, quando eu assisti Juno, no caso, e do nada ela resolveu se identificar como homem. Tá tudo certo. Se ela se identifica como homem, como eu disse, a pessoa não decide ser assim, a pessoa é assim. Tá? Isso daí a própria ciência diz. A pessoa é assim, ela se reconhece como homem. E não é certo você proibir a pessoa de ser assim, você negar emprego para a pessoa de ser assim, você impedir que essa pessoa atue em filme porque ela é assim, porque ela se identifica como homem. Tá tudo certo. Inclusive o Elliot Page pode tranquilamente atuar como homem em filme, se ele bem entender, ou pode deixar o cabelo crescer e falar, não, vou atuar como mulher em filme. Da mesma coisa como o Ed Redmayne, eu sempre esqueço o sobrenome dele porque é muito complicado, mas enfim, é o camarada lá que fez o Stephen Hawking, né, no filme A Teoria de Tudo. Ele atuou como a garota dinamarquesa, fez, né, enfim, não era uma mulher, mas era um homem que se identificava como uma. Tá tudo certo, sem problema algum. Sem problema algum de verdade. Só que, cara, o problema é o seguinte: você não imagina jamais Elliot Page na pele daquele que é considerado o maior guerreiro, o melhor, o mais habilidoso guerreiro grego da história da mitologia grega. Não, mas Aquiles, eu ouvi um vídeo no Facebook, né? Com o camarada falando assim: não, mas Aquiles não era musculoso que nem o Brad Pitt. Aquiles
Ele era habilidoso. Elliot Page pode ser habilidoso. Camarada, é o seguinte, de fato, deveras, é... Homero nunca descreveu Aquiles como sendo musculoso. Porém, o fenótipo entre os guerreiros gregos daquela época era guerreiros com músculos. Era o padrão entre os guerreiros gregos. Logo, quando você fala do maior de todos, do que supostamente foi o maior porque ele não existiu, pelo menos não há provas que ele tenha existido, é você imaginar um Aquiles o quê? Que siga esse padrão. O cara mais musculoso. Pelo menos musculoso para a época dele. Pelo menos não tão magrelo quanto Elliot Page. Tá bom? Outra coisa, tão importante quanto a retratação de Aquiles desde os primórdios, quando a gente vê estátuas, esculturas do período grego, período helenístico, Aquiles era retratado como um guerreiro com músculos, longe de ser um Chris Bumstead, longe de ser um Ramondino, mas ele era um guerreiro com músculos mais definidos que um cidadão comum. Logicamente com músculos mais definidos que Elliot Page. Não por nada, mas Elliot Page parece mais um, com todo respeito, mas parece mais um físico de um viciado em crack, com todo respeito. E o Aquiles, mesmo que você fale, não, mas ele não tinha o físico do Brad Pitt. Tá, beleza. Mas muito menos do Elliot Page. Muito menos. Muito menos. Então aqui a gente realmente tem um problema muito sério envolvendo a tal da lacração. Foi uma lacração, tá errado, péssimo, uma péssima escolha, tá? Assim, de longe foi a que mais me incomodou. Repito, nada a ver, mas nada a ver, não vem querer lacrar aqui, porque, porque está contra o Elliot Page, porque fez mudança de sexo. Na verdade, nem passou por cirurgias, né? Mas enfim, se definia como Ellen Page, nasceu como Ellen Page, agora se define como Elliot Page, mudou de. Eu não sei se ela. Na verdade, acho que ela passou por cirurgia de extração de mama ou coisa do tipo, né? Tá tudo certo, cara. Se ela se identifica como homem, tá tudo bem. Se ele, né, no caso, se identifica como homem, beleza, maravilha. Se tá feliz assim, eu não tenho nada a ver com isso. De verdade, não tenho nada a ver com isso. Maravilha, seja feliz assim. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? Eu sou a última pessoa no mundo que vou me incomodar com isso mesmo. Fechou? Tranquilo. O problema aqui é realmente nós termos que aceitar que uma pessoa que nasceu como mulher, com características femininas, que nunca vai ter um físico masculino, atlético, do naipe daquilo que o Aquiles deveria ser, que os gregos imaginavam aquilo do Aquiles, a gente tem que aceitar isso e numa boa. A gente tem que encarar isso com verossimilhança. Não dá, né? Não dá. Então, I'm so sorry, mas Elliot Page na pele de Aquiles é complicado. Olha, só para ver que não é implicância minha, se você pegasse, por exemplo, a Roberta Close para fazer Anita Garibaldi, por exemplo, beleza, tá? Qualquer trans brasileiro para fazer um papel de Anita Garibaldi. Se você pegasse um homem que fez cirurgia de mudança de sexo para fazer Joana Dark, sem problema. Se você pegasse uma mulher que fez uma cirurgia para se tornar homem, tal, o próprio Elliot Page, pega o Elliot Page para interpretar quem? Para interpretar o próprio Stephen Hawking, que era um cara magro, jamais, né? Não tem problema algum. O problema é você pegar uma pessoa extrema, uma pessoa massírrima e querer colocar ela na pele daquele que era considerado pelos gregos, pela mitologia grega, como o melhor guerreiro.
da história da mitologia deles, né? E não era só pela habilidade, não, tá? Ele era retratado em estátuas, em esculturas, né? Como um homem com os músculos aparentes. Então, por esse vídeo é isso. Falou, fui adiós. Tchau, tchau. Até mais.